Olá a todos. Na aula de hoje de tratamento de resíduos, vamos falar um pouco sobre fiscalização, amostragem e qualidade de água residuária. Então, quais são as exigências legais de lançamento das águas residuárias no nosso estado? Então, no estado de Minas Gerais, o controle é realizado de duas formas. Por concentração, tanto da DBO quanto da DQO, sendo aplicados indistintamente para quaisquer indústrias. Os limites são de 60 miligramas de oxigênio por litro de DBO e 90 miligramas de oxigênio por litro de DQO. Se for analisado por eficiência de redução da carga orgânica em relação à DBO, deve ter uma redução mínima de 85%. E deve, então, pela legislação, ser atendidas em relação à DBO pelo menos uma das duas condições. Ou reduzir até 60 miligramas de oxigênio por litro, ou redução mínima de 85% da carga inicial. Em relação aos sólidos em suspensão, que na maioria dos casos sofrem decomposição orgânica, podem ser relacionados diretamente com a DQO. Somente os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul estabelecem limites de concentração para sólidos em suspensão. Levantamento dos dados industriais. Então, para caracterizar a carga poluidora dos efluentes industriais, é necessário conhecimento prévio do processo industrial para a definição do programa de amostragem. As informações importantes a serem obtidas serão: lista de matérias-primas, principalmente aquelas que de alguma forma possam ser transferidas para os efluentes. Fluxograma do processo industrial, indicando os pontos nos quais são gerados efluentes contínuos ou intermitentes. Identificar os pontos de lançamento de efluentes. Definir o sistema de medição de efluentes e instalá-lo. O ritmo produtivo também deve ser conhecido, não só os horários dos turnos de trabalho, como também o das operações de limpeza, manutenção ou por processos industriais sazonais. Por exemplo, uma indústria de bebidas que só vai produzir, por exemplo, suco de tangerina na época que estiver produzindo tangerina. Então, o efluente daquela época é um pouco diferente. Produtos têxteis relacionados à moda, cosméticos, bebidas, etc. Os parâmetros escolhidos para a caracterização dos efluentes devem ser representativos da carga poluidora. No caso da indústria de alimentos, o que a gente tem de muito importante é a matéria orgânica. Dependendo da indústria específica, por exemplo, a indústria de batata frita, resíduo oleoso, gorduroso pode ser importante ser medido. Então, deve ser representativo dessa carga poluidora. Servirem para a definição do processo de tratamento, ou seja, é um indicador, é um direcionador de como deve ser o tratamento para conseguir sanar aquela poluição. Servirem para o dimensionamento da estação de tratamento, principalmente em vazão e carga. E atenderem ao programa de monitoramento estabelecido para o atendimento à legislação ambiental, não só municipal, mas também estadual e federal. A caracterização físico-química das águas, dos esgotos sanitários, dos efluentes industriais e também dos resíduos industriais, os resíduos sólidos industriais, RSI, consiste em serviço de determinação no campo e a utilização de controle analítico de laboratório relativos aos parâmetros sanitários e ambientais. Em virtude dos diferentes tipos de poluentes lançados nos corpos receptores, são necessários diversos parâmetros de controle analítico. Os parâmetros normalmente utilizados são os de natureza física, como pH, por exemplo, química, como um determinado composto químico, como um cloreto, um calcário e etc., e biológica, por exemplo, os micro-organismos patogênicos que possam estar presentes junto a esse efluente. Além da caracterização físico-química e biológica, é necessária a medição de vazão associada à coleta de amostras, porque você tem que saber como está caracterizado o seu efluente, mas qual também esse volume lançado por unidade de tempo no seu sistema de tratamento. Para isso, a gente vai usar um plano de amostragem. Então, durante a amostragem, vamos fazer as coletas de amostras em diferentes matrizes,
Então, as coletas de amostras podem ser classificadas em simples ou compostas, observando-se que algumas medições diretas devem ser realizadas no próprio local. A definição do tipo de coleta é função da matriz a ser analisada, sendo diversas as matrizes que podem estar relacionadas com a qualidade ou impacto causado pelos efluentes industriais, tais como águas naturais superficiais, se for lançado em rios, represas, lagos, lagoas e mar, subterrâneos, como águas de fontes ou poços, esgotos sanitários e efluentes industriais tratados ou não, e os próprios resíduos industriais. Então, em rios, represas, lagos, lagoas e no mar, como será essa coleta? Coletam-se amostras para verificar o enquadramento do manancial em consequência do lançamento de efluentes industriais. No caso de rio, os pontos de amostragem devem ser situados a montante e a jusante do ponto de lançamento dos efluentes da indústria, conhecendo-se a zona necessária para mistura, ou seja, para a autodepuração. Então, devem ser situados antes e depois do ponto de lançamento dos efluentes. Em esgotos sanitários, pode-se coletar as amostras que caracterizem os esgotos bruto e tratado ou em pontos do processo de tratamento. O objetivo pode ser de tratamento conjunto dos efluentes ou monitoramento independente. Em alguns casos, verifica-se a possibilidade de interferência nos sistemas coletores de esgotos sanitários e industriais. Em efluentes industriais, as amostras dos efluentes brutos servem para quantificar a carga poluidora, você vai conhecer qual que é o seu nível de poluição, verificar a sua variabilidade, como que ela varia ao longo do tempo, ao longo da semana, do mês, etc. Definir o processo de tratamento adequado para sanar essa carga poluidora, dimensionar os sistemas de tratamento, principalmente qual processo ser utilizado e qual o tamanho desse processo, muito em função da vazão que você tem na indústria. E verificar as suas eficácia e eficiência do sistema. Consigo corrigir quanto desse problema consigo sanar. Em águas de abastecimento, com origem na rede pública e em águas subterrâneas. Então, para análise das águas de abastecimento fornecidas por algum órgão de saneamento, por exemplo, Copasa, SAAI, etc., coletam-se amostras na rede de distribuição, nos reservatórios de água e nos pontos de consumo. Na rede, no cano que chega até a sua indústria, é importante para você verificar se a empresa que te fornece água está realmente te entregando uma água de boa qualidade. Nos seus reservatórios, para verificar como está a sua manutenção de limpeza desses reservatórios. E nos pontos de consumo, nas torneiras, nas tubulações, é interessante para verificar se também não tem um foco de contaminação dentro do seu próprio de sua própria indústria. As amostras de poços freáticos ou artesianos devem ser coletadas nos pontos imediatamente após o bombeamento. As águas de fontes devem ser coletadas no ponto de surgência, ou seja, logo quando ela surge na superfície. É importante o conhecimento das características físico-químicas, principalmente no que se refere às características inerentes à estabilidade, incrustação, por exemplo, a água rica em calcários, carbonatos, corrosão, uma água rica em ferro, bem como o atendimento aos padrões de potabilidade. Então, amostragem de efluentes industriais. Qual que é o objetivo? Definição da utilização dos resultados. A metodologia. Estabelecidos, então, a matriz a ser coletados e os objetivos, podem ser definidos o período de coleta, os materiais necessários para fazer essa coleta, as condições para as coletas das amostras e os parâmetros que serão analisados. Então, para alcançar o êxito, deve-se ter em mente que a amostra coletada deve ser representativa e que essa deve preservar as suas condições até a entrada no laboratório para a execução das análises. Então, uma caixa térmica com um banco de gelo, para não haver qualquer descaracterização dessa amostra pelo tempo. Então, período. Define-se o período no qual serão coletadas as amostras, ou seja, durante quantos dias, em quais e por quantas horas e com qual frequência serão as mesmas coletadas. Normalmente, determina-se o período em função de custos e prazo, desde que não haja comprometimento da técnica. Esse período é função da representatividade que se consegue com determinada amostra.
Se uma indústria opera todos os dias da mesma forma, em um período de 3 dias pode-se obter, então, amostras representativas. Se a atividade industrial processa frutas, por exemplo, que são matérias-primas tipicamente sazonais, a caracterização dos efluentes pode ser estendida em diversos períodos, ou seja, representando cada safra. Materiais e equipamentos necessários, então, para a coleta. Deve-se listar os materiais para a coleta das amostras. Materiais de uso comum, frascos específicos para os parâmetros a serem coletados, etiquetados, contendo os preservativos químicos ou não, gelo ou geladeira para as amostras, termômetro, fichas de campo, caneta esferográfica, caneta para retroprojetor para escrever nos frascos, relógio, GPS, capas de chuva, réguas, frascos com alça ou cabo, equipamentos de campo e etc. Materiais para coleta em corpos hídricos, como rios, lagoas, lagos e represas. Preciso colete salva-vida, boia, corda, cinto de segurança, botas, garrafas de coleta e o barco para acessar esses corpos hídricos. Materiais para coleta em sistemas de tratamento de esgoto e efluentes industriais, desde que sejam vertedores e outras instalações de medição de vazão. Equipe. Equipe para coleta de amostras deve ser constituída pelos técnicos de coleta e por um coordenador de nível superior da área de conhecimento da matriz a ser caracterizada. Local e ponto da coleta. A localização é sempre a definição macro, ou seja, o endereço da indústria, o porto da cidade, a estação X, Y, etc. O ponto de coleta é definido pela microlocalização. Afluente da estação de tratamento do efluente industrial, o efluente da estação de tratamento do efluente industrial, o ponto fixado pelas coordenadas geográficas. Exemplo de um caso de coleta de amostra em um determinado rio. Localização pode ser de um trecho do rio, tal como o Médio Paraíba do Sul. Em função do número de pontos e suas localizações e o tempo necessário para a locomoção entre esses, deve-se definir o número de técnicos para a coleta. Pode-se verificar que a prévia determinação dos pontos é importante, uma vez que define a quantidade de pessoas, ou seja, quantas equipes. Os locais são determinados, primeiramente, por mapa e marcados ponto a ponto, como, por exemplo, debaixo da ponte tal, a tantos metros acima de algum acidente geográfico fixo, amarrar o ponto, ou seja, marcar as coordenadas geográficas com a utilização de GPS, de maneira que, se daqui a 5 anos for necessário, possa ser possível voltar exatamente ao mesmo local para coletar amostras significativas. Não se pode aceitar a ordem de se fazer a coleta em um determinado local, tanto pelo contratante ou órgão fiscalizador, se não há viabilidade física de coleta, ou seja, existe perigo ou risco de vida, mesmo que o ponto ordenado seja o ponto tecnicamente melhor. Tipo de coleta. Outra definição importante é sobre o tipo de amostra, ou seja, se a amostra é simples ou composta. A amostra simples representa o que está ocorrendo naquele exato momento. Se o manancial não varia muito, ela pode então ser representativa. A amostra composta é formada por várias e pequenas alíquotas coletadas ao longo do tempo. Por exemplo, a cada turno de 8 horas, de 24 horas, coletam-se alíquotas que formam as amostras compostas. A amostra composta pode ser obtida por alíquotas pré-estabelecidas ou um volume pré-estabelecido. Por exemplo, 10 amostras de 100 ml ou 1 litro de várias amostras. Alíquotas variáveis, que são aquelas nas quais o volume varia de acordo com a vazão. Neste caso, são as amostras de alíquotas proporcionais à vazão naquele exato momento. É por isso que em medições de água e esgoto tem que se ter um vertedor perto do ponto de coleta da amostra para ter uma ideia da vazão naquele momento. Falando agora um pouco sobre qualidade de águas residuais. Monitoramento, então, dos efluentes industriais. A obtenção da característica físico-química dos efluentes industriais permite a comparação com os padrões da legislação ambiental e, quando associado com as suas vazões, permite também o cálculo da carga poluidora industrial. As análises dos efluentes às estações de tratamento vão permitir o cálculo das suas eficiências. Os
parâmetros representativos para caracterizar um efluente são sempre relacionados com o processo industrial estudado. A partir desse conhecimento, podemos então estabelecer um programa de caracterização ou um programa de monitoramento da estação de tratamento do efluente industrial. No caso de dimensionamento de uma estação de tratamento de efluente industrial, realizamos previamente um programa de monitoramento denominado de Estudo de Caracterização dos Efluentes. Esse estudo tem como objetivo obter as características físico-químicas e suas vazões. Os resultados devem servir para comparar com a legislação ambiental e atender ao órgão fiscalizador, como também serem úteis para o projetista do sistema de tratamento de resíduos. As características de um efluente só serão evidenciadas se o período de coleta for suficiente para demonstrar a variabilidade tanto da composição quanto das vazões. Isto é mais importante se a indústria operar sazonalmente, tais como indústrias têxteis devido à moda, indústrias de frutas devido à safra, indústria de cosméticos devido às estações do ano, etc. Para fins de monitoramento de estações de tratamento, devemos estabelecer programas que sejam representativos do processo de tratamento adotado, ou seja, dos objetivos, das operações unitárias instaladas e dos parâmetros do projeto adotados. Alguns parâmetros são indicados para atendimento à legislação, sem que sejam estritamente necessários à operação da estação de tratamento do efluente industrial. As estações podem ser monitoradas de forma global entre os pontos do efluente bruto e do efluente tratado, ou incluindo-se a eficiência entre efluente bruto e efluente tratado. No caso de se incluir o controle das etapas do tratamento, não é necessário o controle de todos os parâmetros em todas as suas etapas. Por exemplo, particulados finos eu vou medir antes e após a caixa de areia. Sólidos sedimentáveis eu vou medir antes e depois do decantador, e assim por diante. O monitoramento da estação de tratamento de efluente industrial tem primordialmente o objetivo do controle operacional e, consequentemente, o atendimento à legislação vigente. Quais são as análises mais utilizadas, então, para fazer o controle do efluente a ser tratado e do efluente pós-tratamento? Tem que fazer a série de sólidos, ou seja, medição dos sólidos totais, medição daquela fração de sólidos que são voláteis, medição daquela fração de sólidos suspensos totais, medição daqueles sólidos suspensos voláteis, os sólidos dissolvidos totais, os sólidos dissolvidos voláteis. Ou seja, eu pego essa amostra e vou fracionar em suas particularidades. Aqueles que ficam em suspensão e aqueles que ficam completamente dissolvidos. Vou fazer a quantificação da DBO, fazer a quantificação da DQO, demandas bioquímica e química de oxigênio. É interessante medir a alcalinidade total e parcial, medir o teor de óleos e graxas e também medir o cloro residual. Então, pessoal, a parte de análise era essa. Um abraço a todos.